Olá, seja bem-vindo, eu sou Leonardo Cabral e este é o canal Sob Controle. No vídeo de hoje eu vou passar mais atualizações sobre o nosso projeto coletivo, o Tecolab, depois da vinheta. Como você já sabe, o Tecolab, Laboratório de Controle de Temperatura, é uma placa didática que a gente está montando com o intuito de ensinar conceitos da área de engenharia de controle. Este é um projeto idealizado para ser barato e ele é open source, você pode conferir a documentação e os arquivos deste projeto no link que está na descrição do vídeo. Hoje eu quero falar sobre dois aspectos deste projeto. O primeiro aspecto, que nós já vimos em alguns vídeos anteriores, é a placa do Tecolab. O segundo aspecto são ideias que eu tenho para o software deste projeto. Começando com a placa. Eu percebi que alguns fabricantes, para vender para pequenos lotes, têm uma limitação de dimensões da placa, que é 10 centímetros por 10 centímetros. E por isso, eu achei que seria uma boa ideia pensar a nossa placa levando em consideração essas limitações. Entretanto, para fazer tudo caber em uma placa de 10 por 10 centímetros, mantendo o distanciamento requerido entre o ventilador e os elementos de aquecimento, eu tive que usar ainda mais o fato da placa ser dupla face. E por isso eu joguei os resistores da parte de aquecimento para o outro lado da placa. De resto, ela ficou uma placa bem compacta, ainda atendendo aqueles distanciamentos que foram combinados nos vídeos anteriores, e, tirando alguns pequenos ajustes de trilha, este será o modelo de placa final. Uma outra coisa que eu tive que abrir mão um pouco foi a ideia de deixar a parte de potência em um lado da placa e as trilhas da parte digital do outro lado. Isso porque usando trilhas dos dois lados para ambas as partes, eu consigo fazer um aproveitamento mais eficiente das distâncias entre as trilhas. Agora nós vamos falar um pouco de software. Como que vai funcionar a parte de dados de experimentos do Tecolab? Essa parte será baseada em arquivos CSV, ou seja, tabelas que projetam um experimento. Essa tabela terá principalmente 4 colunas. A primeira coluna será o tempo em que cada coisa acontece, e as outras 3 colunas serão a atuação do elemento de aquecedor 1, a atuação do elemento de aquecedor 2 e a atuação do elemento de resfriamento. Isso se dará da seguinte forma. Digamos que o seu controle atue sobre o elemento de aquecimento 1. Então essa coluna ficará em branco, porque o experimento em si não coloca nenhum valor neste elemento. Quem coloca é uma função de controle. Só que agora digamos que lá no meio do seu experimento você quer analisar a resposta do seu controle para uma perturbação. Ou seja, o segundo elemento de aquecimento vai entrar em ação para, entre aspas, atrapalhar o seu controle. Então você poderia vir aqui nessa linha de 1500 milissegundos, ou seja, 1,5 segundos, e colocar uma atuação para este elemento de aquecimento, ou seja, 10%, por exemplo. Então o que o software vai fazer? Até o instante 1,5 segundo, ele não vai fazer nada, vai simplesmente deixar a função de controle determinar o valor do aquecimento 1. E então, a partir de 1,5 segundo, o segundo elemento de aquecimento vai entrar em ação para atrapalhar a performance e para que seja possível avaliar a atuação de fato da função de controle frente a essa perturbação. E digamos, por exemplo, que eu não quero utilizar o ventilador nesse experimento. Então você faria uma tabela parecida com essa. Durante a execução desse experimento, em cada instante de tempo, o software vai ler essa tabela, vai saber quais valores aplicar nos elementos que são controlados pelo experimento e quais valores a função de controle deve calcular. Essa função de controle ela é programada por fora e, portanto, você vai poder escolher entre diversas funções de controle, tanto próprias do software quanto customizadas por você.
De resto, o experimento vai salvar uma segunda tabela que será um log do experimento, ou seja, os valores que foram de fato aplicados e lidos durante o experimento. Essa tabela vai conter não só as informações que estão mostradas aqui, mas também os valores de temperatura ambiente e de temperatura dos elementos de aquecimento 1 e 2. Com isso, ao final da execução de um experimento, você vai poder abrir em uma tabela CSV parecida com essa todos os dados e plotar todos os gráficos que são do seu interesse. Como eu disse, essa é uma ideia preliminar e se você tem sugestões para aprimorar ainda mais este projeto, por favor, deixe nos comentários. Por hoje era isso, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Além disso, esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Se você quiser saber mais sobre como se tornar um apoiador, confere a descrição desse vídeo.